Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando em suas casas. Espero que todos continuem lendo a palavra de Deus, orando, pois é muito importante para nós estarmos mais próximos dele nesse momento. Bom, na aula passada nós tivemos o encerramento do trimestre com a tia Lu e hoje se inicia um novo trimestre. Nós vamos estar aprendendo mais sobre os milagres de Jesus e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode pedir para a mamãe colocar no grupo, que nós, as tias, vamos estar orando em prol disso. Hoje vamos orar em favor do que está acontecendo, no mundo, que o Senhor possa dar cada vez mais as instruções para que possamos seguir. Então, vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento nos colocamos na Tua presença, Pai, para te suplicar a Tua graça. Senhor, cremos que o poder está em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa dar-nos as instruções devidas para o que está acontecendo no mundo, Senhor. Que o Senhor possa guardar a cada aluno, cada criança, cada família, Senhor, e direcioná-la, Senhor. Fala aos corações, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, a aula de hoje é sobre o primeiro milagre de Jesus, que se encontra em João, capítulo 2. Depois vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, tudo bem? A tia vai falar hoje sobre um casamento. Jesus, ele reuniu os discípulos e, após reunir os discípulos, ele foi convidado para um casamento. A sua mãe também foi convidada para esse casamento. E esse casamento aconteceu em Caná, na cidade de Galileia. E aí, Jesus foi para esse casamento. Quando vocês pensam em casamento, acredito que a maioria já tenha ido para um casamento, né? A gente pensa no quê? A gente pensa no noivo, a gente pensa na noiva, nos convidados, no bolo, né? Bolo gostoso, nos salgados. E o que é servido para a gente tomar em um casamento? Geralmente, em casamentos cristãos, temos refrigerante, suco, não é mesmo? Naquela época, tinham a tradição de servirem vinhos. E o casamento que não tivesse vinho, os noivos eram mal vistos. Eles eram vistos com um sinal de desonra. Então, era muito feio naquela época não ter um vinho. Então, por sua vez, estava todo mundo nesse casamento, se divertindo, né? Numa festa, como todo mundo se diverte. Só que aconteceu um problema. O vinho havia acabado. E agora, o que será que aconteceria? Se o vinho, quando acabasse, era um motivo de desonra para os noivos, o que será que aconteceria? Maria foi falar com Jesus. Falou: Jesus, o vinho acabou. E Jesus, olhando para ela, disse que não era o momento ainda. Só que Maria tinha certeza em seu coração que Jesus operaria um milagre. Então, ela foi até os serventes da festa, aquelas pessoas que serviam a comida, a bebida, e falou para eles: olha, façam tudo que ele disser. Eles não entenderam muito, né? Porque até então não conhecia muito bem. Então, eles falaram: tudo bem. E aí foi chegado o momento de servir o vinho ao mestre-sala. E aí Jesus disse aos serventes: encham 6 talhas com água, 6 talhas de pedra. Só que as talhas naquela época, alguns historiadores dizem que tinha 80 a 120 litros. Então imaginem que era muito grande essas talhas, né, de pedra. Aqui a tia trouxe alguns potinhos com vidro para representar mais ou menos como que foi. Então eles pediram, Jesus disse: encha com água aquelas talhas até em cima. Então os serventes foram e serviram, encheram as talhas com água até em cima.
encheram as 6 talhas. Aqui. Não sei se dá pra ver bem, mas tem 6 talhas aqui. 6 potinhos com água. Mas havia acabado a água daquele casamento? Não, né? Mas Jesus pediu que enchesse 6 talhas com água. Eles não entenderam, né? Porque não era a água que tinha acabado. E quando chegou o momento de servir o vinho, ele falou para levar. Então, foi levado uma daquelas. Só que aqui dá para ver que é a água, né? E aí ele falou para colocar na taça do vinho do mestre, na taça de vinho do mestre Sala. E aí colocou. Quando ele colocou, vejam só, o milagre tinha acontecido. A água havia se transformado em vinho. Só que ninguém sabia ainda, né? A não ser os serventes. Só que ainda tinha a dúvida, né? Será que vai ter o gosto, um bom gosto, né? Vai tá bom? Foi quando o mestre Sala provou o vinho. Que gostoso, que delícia. Geralmente, o melhor vinho é servido no começo da festa, né? Porque depois que os convidados já tomaram vinho, eles ficam embriagados, então é servido aquele mais ou menos. Aí ele chamou o esposo, o noivo, né? E falou assim: olha só, esse foi o melhor vinho. Então, o milagre havia acontecido. Jesus havia operado o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. Então, crianças, que nós possamos crer nesse Deus poderoso, nesse Jesus maravilhoso. Porque assim como ele operou um milagre, naquela época ele também opera hoje. E que possamos esperar nele e confiar orando, orar confiando, com fé, que ele vai fazer o melhor por nós, amém? A tia vai lançar um desafio para vocês, que vai ser fazer um desenho sobre a aula de hoje. Então, vocês podem ler, caso vocês se esqueçam de alguma parte, em João, capítulo 2. Então, eu quero que vocês desenhem o noivo, a noiva, o casamento, a festa e o milagre de Jesus, tudo bem? Tia tá morrendo de saudade de vocês e que possamos nos ver em breve, amém? Tchau, um beijo!